Olá, tudo bem? Desejo a você tudo de bom. O que eu podia ou poderia desejar, se não fosse isso, tudo de bom para você, estamos aqui para apresentar mais um programa Adoradores do Rei. E agora, meus queridos, antes de começarmos, eu queria dar aquele recadinho para você deixar o seu like aí para o Walter Silva. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Compartilhe. Vai ser bom para mim e para você. E depois comente. Vai ser bom para mim e para você. Sabe por quê? Você vai saber a cada momento que nós colocamos no ar um vídeo ou uma live, para você aprender, ou melhor, para nós aprendermos juntos. Né? Eu aprendo para ensinar e ensino para aprender. Olha só, diz Rui Barbosa, e eu quero abrir aspas para ele, que todo professor é antes um aluno. Fecho aspas para Rui Barbosa. E agora, nesse momento, eu quero mencionar aqui o nome dos nossos apoiadores. Eu estou lhes devendo o contato telefônico. É uma falha, mas que eu pretendo corrigir. Nós temos, de imediato, a empresa do Marílio, um amigo nosso que já faz parte do nosso time de apoiadores. A empresa dele trabalha com briquete, aquela calçadinha que parece um tijolinho de cimento, não é? Se você estiver precisando do trabalho do Marílio, liga para mim. Deixa nos comentários para mim que eu encaminho para ele. Ok? E também eu quero pedir a vocês todos que vocês continuem prestigiando a Frutavo, do nosso querido amigo Gustavo. Qualquer coisa que você precisa, entre em contato comigo lá nos comentários que eu encaminho para ele. E também o nosso amigo José Maurício, para os íntimos, Mauricinho. Ele trabalha também uma linha de produtos naturais integrais. Se precisar do Mauricinho, deixa aí nos comentários que eu encaminho para ele. E também tem o Eugênio Doces, não é? Ele fabrica aquelas bombas, não é bomba dinamite não, ele fabrica aquelas bombas, né? E vende no mercado. Se você precisar, se tiver um comércio, alguma coisa, você que me assiste aí, deixe nos comentários que eu vou apresentar para ele o seu pedido do produto dele. E agora nós vamos orar. Para abrir a Bíblia, nós temos que orar, pedir a bênção de Deus. Feche seus olhos, se você puder. Incline a cabeça, se você puder. Vamos orar brevemente, por favor, vamos orar? Santo Pai que estás no céu, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor em enviar o seu Filho a este mundo para padecer em nosso lugar, a fim que nós tivéssemos a vida que ele tem. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tá um calorzinho, não está? Hoje nós vamos abordar a lei no tribunal dos céus. Deus tem um tribunal. Ali estão os anjos, que são, os nossos advogados de defesa, ou seja, as nossas testemunhas, porque Cristo é o advogado e também juiz. Temos também
o acusador, que é Satanás, o inimigo. Então, para que haja um juízo, é necessário que existe uma lei. Por exemplo, se você e eu passarmos o sinal vermelho, e se o agente de trânsito estiver por ali, ele vai multar, porque existe um código de trânsito dizendo que você não pode ultrapassar o sinal vermelho. Se você estiver dirigindo sem a sua CNH, também será apreendido. Se o seu automóvel não estiver em perfeito uso, perfeito estado de uso, também poderá ser apreendido. Não é? Uma lei serve para orientar as pessoas, para que nós podemos respeitar o direito do outro, não é? É para isso que serve a lei. E digo mais, a lei serve para mostrar aonde estamos errando, do ponto de vista espiritual agora. Paulo fala lá na sua epístola, na sua carta à igreja em Roma, diz assim: eu não conheceria o pecado se a lei não existisse. Mas ele também fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, o tema de hoje, que é um tema bastante rápido, né? É sobre a lei no tribunal dos céus. E começa com a seguinte passagem, que está lá na carta de Tiago, capítulo 2, verso 12. Capítulo 2 de Tiago, verso 12. Vamos ler aqui na nossa Bíblia, né? Deixa eu achar aqui. Tiago fica depois de Hebreus. Hebreus. Tiago está na frente aqui. Deixa-me localizar, não é? Para que possamos ler juntos. Tiago 2:12. E nós lemos o seguinte. Tiago 2:12. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, porque iremos ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, nós temos que falar. E da mesma maneira que nós falamos, nós devemos proceder. Porque não adianta a teoria, amigos, se nós não passarmos para a prática, não é? Nada vale nós conhecermos se nós não executamos, né? Esse aqui é o primeiro texto, né? E depois nós vamos para Tiago 2:10. Qual é essa lei de que Tiago fala? E o mesmo Tiago responde no capítulo 2 ainda, verso 10 e 11. No capítulo 2, 10 e 11. 2:10. Sim. Está aqui. Já localizamos. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um ponto, torna-se culpado de todos. Eu sempre uso uma ilustração que eu mesmo acabei criando. Você pega um animal e amarra com uma corrente. A corrente é formada de elos, né? Formada de elos. Mais ou menos assim, ó. Ou assim, certo? E você coloca vários elos. Você não, na fábrica coloca vários elos. Aí você amarra no animal, para ele não escapar, obviamente. Mas se você cortar um elo de uma corrente que tem 20 elos, o animal está solto ou preso? Obviamente, amigos, o animal vai estar solto. Mas você cortou apenas um elo, e eu uso isso para exemplificar a guarda da lei. Não adianta guardarmos um mandamento, seja ele qual for, e esquecer dos outros 9.
Isso não é uma coisa aceitável, né? Se você não mata, mas rouba, guardamos a lei de forma errada, não é? E isso é totalmente inválido. Agora vamos seguindo aqui. Qual é essa lei de qual fala o apóstolo Tiago? De forma inspirada por Deus. Qual que é essa lei? E para isso nós vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, foi escrito por Moisés. E nós vamos ler agora Êxodo, estamos ainda em Números, né? Êxodo, já achamos, capítulo 20, 19, 20, do verso 3 ao verso 17. Aquela lei que Tiago fala lá, está onde mesmo? Em Êxodo, capítulo 3, até o 17. Então vamos ler. Se você na sua casa puder ler comigo, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Pode ser um deus de pedra, de madeira, de cimento, de gesso. Aqui fala para não ter outros deuses diante de Deus, porque Ele é um Deus supremo, não é? Ele é Deus na essência, ao passo que um Deus feito de barro ou de argila não tem vida própria. Lá em Salmo diz o seguinte: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem narinas, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem. Então, por isso que fala: não terás outros deuses diante de mim, não adorarás, nem lhe prestará cultos. Então, nós não podemos adorar e nem prestar culto, senão para o Criador de todas as coisas. Depois vem aqui o terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. O que isso quer dizer? É misturar o santo com o profano. Deus é santo. Então, se eu estou entre amigos falando de Deus e logo contando uma piada suja, mesmo que for uma piada leve, que não tem nenhum cunho sensualista, nós não podemos agir assim. Não se pode misturar o santo com o profano, igual Esaú fez. Ele vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Então, não é normal fazermos isso. E o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então aqui nós temos quatro mandamentos que se referem, que é de nós para Deus. Porque Deus, Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Ele está acima de tudo porque existe antes de tudo. Ele existe desde sempre e para sempre. Deus, Ele é atemporal. Eu vou aqui ver se eu consigo exemplificar para você. Com as mãos apostos. Ele é um Deus atemporal. Leva a mão para a esquerda. Se ele fosse um Deus temporal, era para a direita. Mas Deus, ele é atemporal. Ele existe por si mesmo e desde sempre para sempre. Razão pela qual nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. E quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós guardamos o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto mandamento, ele requer a obediência ao sábado. Porque o sábado é bíblico, né? O sábado bíblico. E vamos então, seguindo aqui.
explicar a razão da bênção, da amplitude de cada mandamento. Ou seja, se nós matarmos, o que vai acontecer? Nós temos liberdade para fazer o que quiser, mas não temos a mesma liberdade para escolher o resultado, amigos. Então, se eu mato alguém, eu vou prejudicar a família do outro, certo? Vou tirar aí uns anos de cadeia, vou prejudicar a minha família. Então, esse não quer dizer sim. Se ele diz, não adulterarás, ora, se eu adulterar, eu vou destruir uma família, também a minha família, e eu vou deixar Deus triste. Então, existe uma bênção por trás desse não, e esse não quer dizer sim. Honra teu pai e a tua mãe, que é o 5º mandamento. Do 5º para o 10º, refere o nosso amor para com o próximo. Quando Cristo fala assim, existem 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus, nós não teremos outro Deus diante dele, não faremos para nós imagem de escultura, não tomamos o nome de Deus em vão e guardamos o sábado bíblico, que é o 4º mandamento. Esses 4 mandamentos referem o nosso amor para com Deus. Agora, do 5º mandamento em diante, começa com honra o teu pai e a tua mãe. Começa falando do nosso amor para com nossos pais, o nosso respeito, com aquilo que o papai e a mamãe dizem, não é? Não precisamos concordar com tudo que fala, mas devemos discordar de uma forma respeitosa, certo? Aí depois vem, não matarás. E depois vem, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, ou seja, fazer fofoca, é denegrir a imagem do próximo. Não podemos fazer isso, porque se eu não quero o que eu não quero para mim, também eu não devo querer para os outros. O que Cristo fala é que tudo aquilo que nós queremos que os homens nos façam, fazei nós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Seguindo aqui, então, o que disse Jesus sobre os mandamentos? Vamos ler Mateus capítulo 5, 17 e 18. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não cuideis que vim destruir, e sim eu vim para cumprir. Se Jesus pudesse abrogar a lei, como diz lá em Mateus 5,17, ele podia abrogar a lei ou anular a lei e ele escaparia de morrer em nosso lugar. Lembra quando Cristo estava ali na cruz do Calvário? Em que ele falou assim: Deus, passa de mim, disse Pai, né? Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Eu quero parafrasear esse texto. Pai, tem como eu salvar o Walter Silva sem que eu morra? E o pai disse: não, filho. Se você não morrer por ele, eu vou perdê-lo. E Jesus Cristo, ele respeitou a ordem do seu pai. Não é? Então Cristo não veio a esse mundo para abrogar, ele veio cumprir, ou seja, dizer a importância dos mandamentos, né? Então, Romanos 2,13, vamos ver aqui o que vai falar. Uma carta de Paulo à igreja de Roma. Vamos ver o que vai falar. Lucas,
João, Atos e Romanos. Romanos, deixa eu conferir aqui, tá bom? Romanos, capítulo 2, verso 13. São 2 versos. 2, verso 13. Olha só o que nós encontramos aqui. 2, 13. E lemos o seguinte: porque o simples ouvinte da lei não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei. Compreenderam? Agora, o capítulo 7, verso 12, do mesmo livro de Romanos. 7, verso 12. Acha aí comigo. 7, verso 12. E o que diz aqui? 7 e 12. Vamos ler? Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, o mandamento justo e bom. Aqui está falando do caráter de Deus, do caráter de Deus. Porque a lei, ela revela o caráter de Deus. Ela é um transcrito do caráter de Deus. Então, a lei é santa porque Deus é santo. A lei é justa porque Deus é justo. O mandamento é bom porque Jesus é bom. Então perceberam aqui que a lei reflete o caráter do Mestre? Agora, pensem comigo. É fácil guardar a lei? É fácil guardar o sábado? De pôr do sol a pôr do sol? É fácil devolver os dízimos? É fácil devolver as ofertas? Não, não é falso. Não é fácil. Mas o que o apóstolo São Paulo fala na carta à igreja de Filipenses. Ele diz assim, Filipenses 4:13. Exatamente assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos dá forças para guardarmos a lei é Deus. Sabe? É Deus. Quer dizer que, do ponto de vista carnal, é difícil guardar a lei. Porque se alguém pisar no teu pé, você também vai pisar no pé dele. Entendeu? Nós somos carnais, mas a lei é espiritual. Então, quando alguém te ofende, te maltrata, você não vai fazer o mesmo. Lembra do texto que eu mencionei aqui? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O apelo. Tudo tem que ter um apelo, não é? E qual que é o apelo do estudo que nós fizemos agora? A lei no tribunal dos céus. Então, no tribunal dos céus, existe uma lei, que é as 2 tábuas, onde estão os 10 mandamentos, que nós lemos lá em Êxodo 20, do verso 3 ao verso 17. Tem 4 mandamentos que se referem do nosso amor para com Deus. Esse é o grande mandamento, que inclui 4. E o outro semelhante a esse é: ame ao próximo como a ti mesmo. Então, Cristo não aboliu os mandamentos. Ele resumiu 4 mandamentos em um, que é o nosso amor para com Deus. Ele resumiu do 5º para o 10º, que é o nosso amor para com o próximo. Não é? Então, guardar os mandamentos pela graça de Cristo. É pela graça. E o que é graça, amigos? Chega mais perto aqui, como diz o pastor Gonçalves, né? Tem que olhar no olho, como diz um amigo meu para mim agora. Tem que focar ali.
certo? Nós guardamos os mandamentos pela graça de Cristo. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Você recebe de graça, mas para aquele que concedeu, que é Jesus Cristo, custou alguma coisa. Não custa para mim, mas para quem deu, custou alguma coisa. Custou a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador. Próximo estudo. Que sábado é este do quarto mandamento? Vou repetir aqui para ficar claro, não é? Que sábado é este no quarto mandamento? Então, esse é o próximo assunto e eu te espero lá. Eu quero que você venha comigo. Precisamos aprender juntos. Eu aprendo para ensinar e ensino para aprender. É um trocadilho, mas é real. Vamos fechar os olhos de novo, querido amigo? Vamos inclinar a cabeça? Se você puder. Se não, do jeito que você está. Se concentre e vamos juntos orar. Querido Pai, muito obrigado por esse estudo que tivemos aqui sobre a lei no Tribunal dos Céus. Que nós possamos não apenas entender, mas que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos. Por Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Amém, amigos. E o próximo estudo é sobre que sábado é esse? Eu vou ficando por aqui, mas eu vou voltar, hein? E te encontro, tá bom?